Olá, mais uma vez estamos juntos para nosso estudo do livro Obsessão e Desobsessão, a palestra também da desobsessão da Casa de Fabiano, e juntos vamos nos unirmos a esses espíritos amigos que estão ao nosso lado, aguardando a boa vontade quando a gente desperta para essa melhoria, querendo a nossa reforma íntima, querendo subir algum degrau na evolução moral que todos nós estamos aqui e temos como missão nesse momento, né? O aprendizado do Evangelho de Jesus. É assim que nos sentimos fortalecidos, amparados e juntos para esse aprendizado se fixar em nossa mente, em nosso espírito, e no momento de necessidade possamos utilizar desses conhecimentos que estamos tendo acesso, pedindo por todos que se encontram aflitos no mundo, que somos todos nós, aqueles que estão passando por grandes provas, por todos aqueles que se interessam pelo Espiritismo, pelo Cristianismo. Envolva, Senhor, cada lar, cada casa, cada irmão. Que nós todos possamos receber a ajuda necessária, o amparo para seguirmos em frente e para o alto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Nós estamos no capítulo 15, vamos iniciar o capítulo 15, parasitose espiritual. Nós estamos entendendo todo esse mecanismo dos obsessores. Para quê? Para que a gente possa se ajudar, reconhecer esses estágios e promovermos, né, a nossa melhoria, a nossa educação do nosso espírito para nos afastarmos de todas essas doenças do espírito, as enfermidades, né? E aqui nós tem do livro Missionário da Luz, tem uma nota no capítulo 4, explicando o que é uma parasitose espiritual, né? Também pessoas chamam como vampirismo, né? Então ele tem uma definição que a Sueli Caldas-Schubert colocou no início para a gente entender. Vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Existe vampirização em larga escala, desde os tempos imemoriais. Sempre existiram criaturas que vivem às expensas de outrem, absorvendo-lhes as energias das mais diferentes maneiras, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Assim, os que se encontram muito apegados às sensações materiais prosseguem após o túmulo a buscar sofregamente os gozos em que se compraziam. Por isso que a gente fala que nós estamos acompanhados daqueles que procuramos. Aí as pessoas acham, né, se assustam, falam, mas eu não procuro vampiros, né, não procuro pessoas para sugar as minhas energias, sugar a minha companhia de tudo que eu tenho, né? Mas são as sintonias, olha. As pessoas que se encontram muito apegadas às sensações materiais prosseguem após o túmulo a buscar sofregamente os gozos que se compraziam. Então, uma pessoa muito que usava muito de álcool, né, que sentia, buscava ambientes não muito próprios, né, assim, com
a questão do sexo, a questão da comida exagerada, gula, né? E tantas outras coisas que nós ficamos buscando prazer de forma insaciável, que a gente nunca se contenta, né? O gasto com dinheiro, o valor pelas coisas materiais acima das espirituais, né? De forma excessiva. Tudo que é excesso, gente, é descontrole, é desequilíbrio, né? E tem muita gente que depois do desencarne continua. E como que ele vai fazer? Ele vai buscar pessoas que pensam do mesmo jeito, né? E se aproximarem para usufruírem, continuarem usufruindo daqueles que eles gostavam enquanto encarnados. E assim é um processo de vampirização. Para usufruí-los, vinculam-se a encarnados que vibram em faixa idêntica, instalando-se então o comércio, né, de emoções doentias, a troca. A gente vê a troca, né, dessas vibrações entre encarnados e desencarnados. E também tem encarnados para encarnados. Por outro lado, os obsessores, por vingança e ódio, ligam-se às suas vítimas com o intuito de absorver-lhes a vitalidade, enfraquecendo-as e exaurindo-as, para conseguirem maior domínio. Por isso, muitas vezes a gente se sente excessivamente cansado. Por quê? Porque estamos ali nesse processo, né? Veja que os obsessores, né, por vingança, por ódio, se ligam às vítimas no intuito de absorver as nossas melhores energias. Idêntico procedimento tem os desencarnados que se imantam aos seres que ficaram na Terra e que são os parceiros de paixões desequilibrantes. Ressalte-se que existem aqueles que, já libertos do corpo físico, ligam-se inconscientemente aos seres amados que permanecem na crosta terrestre, mas sem o desejo de fazer o mal. Nós já vimos isso, né? Aqueles que não se apercebem do seu desencarne, ou se percebe, ele não aceita, quer voltar para casa, quer ficar perto daqueles que ele ama, né? E inconscientemente permanecem ao lado dos encarnados, né, sem o desejo de fazer mal, mas acabam da mesma forma sugando as energias, né? E mesmo entre os encarnados, né, de encarnado para encarnado, pessoas existem que vivem permanentemente sugando as forças dos outros seres humanos, que se deixam passivamente dominar. Essa dominação não fica apenas adstrita à esfera física, mas, tal como mencionamos no capítulo 5, que se refere à obsessão entre encarnados, intensifica durante as horas do sono. Quanto mais profunda for essa sintonia, maior será a vampirização. Aquelas pessoas que se deixam, né, influenciar o tempo todo, não tomam uma decisão por si próprio, pensada, né? Que também acabam por não querer fazer nenhum esforço em suas vidas, né? Outras que exploram, né, encarnados, né, através da manipulação emocional, sugando mesmo as suas energias, aqueles que impõem palavras duras, né, para as pessoas se sentirem inferiores. Tudo isso é um processo de vampirização, né? Aqueles que se acham mais do que os outros, que acabam com a felicidade de cada um, que momentos ali de alegria, e aí a pessoa já sente uma vontade de subjugar o outro, de que aquilo nada vale, então tornando a pessoa cada vez mais com um sentimento de inferioridade. Isso é uma vampirização, né? Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós fazemos, né? Com a energia que nós estamos tirando do outro.
Em qualquer desses casos, configura-se perfeitamente parasitose espiritual. É isso que ele quer dizer como parasitose espiritual. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz compara os parasitas existentes nos reinos inferiores da natureza aos parasitas espirituais, visto que os meios utilizados pelos desencarnados que se vinculam aos que permanecem na esfera física obedecem os mesmos princípios de simbiose prejudicial. Ou seja, André Luiz fala que aqueles parasitas que se instalam, por exemplo, no nosso estômago, tudo que a gente come, as vitaminas não são aproveitadas porque eles primeiro se alimentam disso, retirando as nossas energias, enfraquecendo o nosso organismo. É da mesma forma com o espírito, né? De espírito para espírito, de encarnado, né? De desencarnado, mas com a finalidade de se aproveitar ali, explorando a energia do outro. É preciso muito cuidado, né, gente? Muita oração, muita prece, muita organização da nossa vida junto ao Evangelho, junto àquilo tudo que Jesus nos ensinou, né? Fazendo o escudo da prece, o escudo da caridade. A caridade nos protege de tanta coisa que a gente não tem nem noção, né? Nós somos elevados a um patamar tão alto que muitas dificuldades não nos encontram, né? Então, quando nós fazemos algo por alguém, nós estamos fazendo a nós mesmos, tenhamos sempre certeza disso, não é diferente, não é de outra forma, né? E vamos lá, no Livro dos Espíritos, eu peguei a questão 549, sobre os pactos, né, o item 11, alguma coisa de verdadeiro com os pactos, né, nos pactos, com maus espíritos, porque às vezes as pessoas falam, é um vampiro porque ele fez um pacto, é um obsessor ferrenho porque ele tratava com ele, né, dessa forma. Então vejam que os espíritos respondem, né? Há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com espíritos maus. Por exemplo, queres atormentar o seu vizinho e não sabe como fazê-los? Chama então espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e para te ajudar querem que também sirva nos seus maus desígnios. Mas disso não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Aquele que deseja cometer uma má ação, pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio os maus espíritos, ficando obrigado a servi-los como eles os auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto, a dependência em que o homem se encontra algumas vezes de espíritos inferiores provém da sua entrega aos maus pensamentos que eles lhe sugerem e não de qualquer espécie de estipulação feitas entre eles. Então, o pensamento é que cria a sintonia. O pacto, no sentido comum atribuído a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má sintonizando com espíritos malfazejos. Sintonizando com espíritos malfazejos. É o pensamento, o vigiai, orai, né? Eu me lembrei agora de uma época que me criou bastante reflexão sobre esse assunto. Foi até uma época onde no Brasil estávamos passando diversas situações e ali em determinada região houve um saqueamento coletivo numa cidade e todo mundo, muitas pessoas entraram nas lojas, saquearam,
levaram para suas casas os pertences ali daquelas lojas, daqueles lojistas, e no dia seguinte houve uma grande comoção pelo país, pela imprensa, demonstrando, né, a miséria em que ficou toda a cidade quebrada, os lojistas, muitos devedores ainda daqueles produtos que foram saqueados, sem saber o que fazer no dia seguinte. E a partir de então, no dia seguinte, começaram a aparecer de volta alguns produtos, algumas pessoas devolvendo aquilo que tinham sido saqueados. As caixas nas frentes das lojas, devolução de produtos eletrodomésticos, de sapatos, de roupas, né? E alguns foram entrevistados e falaram que não sabiam por que tinham feito aquilo, que eles estavam passando naquele local no momento em que houve um saqueamento ali coletivo, e por verem a porta aberta, muitos levando produtos, acabaram entrando também e fazendo isso. Houve uma nuvem, talvez até uma hipnose coletiva, e muitos que eram pessoas consideradas do bem, que nunca tinham feito aquilo, acabaram também fazendo. Por que será que aconteceu isso, né? Em algum momento, mesmo que nós nunca tivéssemos feito aquilo, nós pensamos, nós cobiçamos aquele produto, nós queríamos ter, e aí fomos nos unindo com espíritos que estavam ali preparando aquele ataque e que envolveu tantas pessoas, tanto que muitos voltando para suas casas, os pais não aceitaram aqueles produtos, né? Porque ali mais ligados a Deus e a Jesus, por suas preces, mais unidos, né, com Deus e Jesus, com o Evangelho, devolveram. Outros se arrependeram por si próprios, viram a besteira que fizeram saindo daquela hipnose, né? Ele falou, nossa, por que eu fui fazer isso? Arrependidos. Então, é assim que se forma, quando a gente vai alimentando maus pensamentos. Então, orai e vigiai, o nosso pensamento o tempo todo tem que estar ligado a Deus e a Jesus. Nós vamos ser protegidos de muitas coisas. E outra, o trabalho no bem, o trabalho na caridade vai nos imunizar. É como se fossem vacinas, né? Para que a gente não tenha tantas quedas, né? E não faça parte dessas hipnoses coletivas, que tem sim, né? E a gente precisa se precaver. E aqui também eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, e ele fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, palavras de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. É de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Eu vou falar do item 11. No vosso mundo tende necessidades do mal para sentir o bem. Olha só o que eles falam. A gente ainda não consegue fazer o bem pelo bem. A maioria de nós, né? A gente tem que sentir que o mal nos atingiu para voltarmos e fazermos o bem. Foi a maioria dessas pessoas que achou que ali naquele momento não estavam fazendo mal. Depois, refletindo bem, né, perceberam o erro que estavam cometendo e voltaram atrás, né? Alguns deles tiveram a coragem de voltar atrás, né? No vosso mundo tendes necessidades do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Como é fácil aqui a gente perceber, né? Muitas vezes não damos valor à saúde que nós temos, aos cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo também, porque ele é a sede do espírito, né? E vamos aí, né, fazendo
trazendo muitos problemas, né, para a nossa saúde. Só quando a gente perde a saúde ou estamos em risco de perdê-la que a gente percebe o quanto é importante, né, a saúde. Lá, esses contrastes, né, em outros mundos não são necessários. A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma proporcionam uma alegria eterna que nem as angústias da vida material, nem os contatos dos maus, que ali não têm acesso, poderiam perturbar. Eis o que o espírito humano só dificilmente compreende. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. E isso por quê? Porque, sendo inferior, só tem experimentado penas e misérias, e não pode entrever as claridades celestes. Ele não pode então falar daquilo que não conhece, mas à medida que se eleva e se purifica, o seu horizonte se alarga e ele compreende o bem que está à sua frente, como compreende o mal que deixa para trás. Quando chegamos nessa posição, nós podemos falar que o aprendizado está concluído, né? Muitas pessoas riem-se dos nossos estudos, do nosso pensamento. Para que tanto o Evangelho, para que tanto o estudo de Jesus, das coisas, mas é porque a gente ainda não aprendeu. Porque quando a gente aprende, a gente traz essa prática para as nossas vidas. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Compreender cada parte do Evangelho, cada fala que os evangelistas colocaram nos Evangelhos sobre aquilo que Jesus nos trouxe, porque era a palavra de Deus através de Jesus que reencarnou, né? Então, veja o esforço do plano espiritual para que tudo isso chegasse até as nossas mãos, para que a gente compreendesse e aprendesse. Então, que a gente possa não precisar das experiências ruins para dar valor às coisas boas. Nós já temos muitas coisas boas, né? É aproveitar, é pensar, é raciocinar, né? E saber que existe, né, a lei da ação, da reação, a lei do retorno, né? Tudo que nós fizermos, entregarmos ao universo, a todas as pessoas que convivem conosco, nós vamos receber. Se estamos em sofrimento, nós não estamos ainda doando tudo que a gente deveria doar de bom, né? É pensar nisso, podemos modificar e muito essas situações. Claro que nós temos as nossas provas, né? Estamos num planeta de provas e expiações, mas muita coisa está sendo feita agora para o futuro. Então, se a gente quer uma vida mais tranquila, mais feliz, né? Cumprir mais os nossos deveres com mais facilidade, que possamos nos aproximar mais do Evangelho de Jesus e de Deus. É isso hoje. Uma boa semana a todos. Até a próxima semana. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.